frente ao seu torcedor, mas diante da Ferroviária venceu com autoridade e, além da goleada, assumiu a liderança da competição. Uma partida que o técnico Mozart teve muitas mudanças na equipe titular comparado à rodada anterior, quando o Coxa havia sido derrotado para o Operário na cidade de Ponta Grossa. Começando pelos 3 jogadores que retornaram: Pedro Morisco, Josué e Lucas Ronier. Esses titulares absolutos tinham vaga garantida na equipe, só estavam de fora porque cumpriram suspensão automática na rodada anterior. Além disso, ele perdeu 2 jogadores importantes, que são os casos do zagueiro Jaci e do volante Sebastião Gomes. Mesmo assim, o Mozart teve ali bastante mudanças na equipe e conseguiu realmente ter uma resposta muito positiva dos seus jogadores. No primeiro tempo, que o Coritiba já foi bastante superior, tendo uma equipe bastante ofensiva também. A gente tem que destacar que o Mozart, ele abre mão de um dos seus principais marcadores da equipe, que é o Felipe Machado, coloca o Alisson, que é um jogador mais físico, mas que também é mais ofensivo, pisa mais na área do que o Machado, que é um grande organizador de jogada, e deu a oportunidade para o Vini Paulista, ele que voltou a ser titular e fez uma ótima partida. O setor ofensivo também teve mudanças técnicas, né, pelo Mozart, escolhas dele, como a estreia como titular do Rodrigo Rodrigues, que todas essas mudanças realmente surtiram um efeito. O Coritiba, que, como eu vinha falando, teve um bom primeiro tempo, apesar do placar não ter saído do zero. O Coxa criou oportunidades, teve bola na trave com o Vini Paulista e foi superior na primeira etapa. Só que ainda no final do primeiro tempo, o Mozart teve ali uma dificuldade, algo que não era inesperado. Perde um dos seus principais jogadores por lesão. Isso porque o Josué acaba sentindo dores musculares na região da coxa e deixa a partida. O Depena foi o escolhido do treinador para substituir. E o time acaba sentindo um pouco isso ainda no final do primeiro tempo e termina num ritmo mais baixo. Mas quando volta do intervalo, o Coritiba realmente consegue se encontrar dentro de campo. Logo no comecinho, o Depena, ele acaba cruzando uma bola e o zagueiro da Ferroviária marca contra. O Depena, que foi um dos grandes destaques dessa partida, porque participou dos 2 gols seguintes, fez as jogadas para os gols do Coritiba. Também vou destacar a entrada de 2 jogadores que eram bastante contestados até então. Na verdade, ainda são, mas contra a Ferroviária conseguiram ser muito importantes na construção do resultado. Coutinho e Yuri Castilho, uma assistência e um gol de cada. Com isso, o Coritiba conseguiu marcar mais 3 vezes e terminou a partida com um sonoro 4-0. A primeira vez nessa Série B que o Coxa consegue um placar tão elástico. Nessa temporada, sob o comando do Mozart, só havia feito 4 gols em uma oportunidade. Foi contra o Rio Branco, ainda no Campeonato Paranaense. Então, um Coritiba cercado de dúvidas, mas venceu e convenceu dentro do Couto. Quem falou sobre a partida foi o técnico Mozart. Então, depois a gente traz aqui as falas do Mozart, que acabou falando ali sobre a partida, falou sobre o que ele gostou do jogo e também destacou bastante ali a questão individual do Coritiba, o desempenho e a entrega dos atletas. Então, o Coxa, que vence com autoridade no Couto Pereira e por conta da combinação de resultados é líder isolado da Série B. Até o Felipe da Cruz comenta por aqui que esse gol que o Rodrigo Rodrigues fez, ele acha que o De La Torre e o Coutinho não fariam. Vamos começar falando da estreia do Rodrigo Rodrigues entre os titulares. O Mozart está certinho aí? Vamos ouvir ele antes da gente Então vamos ouvir ele falando então primeiro sobre o jogo. Acredito que nós temos um elenco bem qualificado e a gente já vem falando isso com bastante frequência e hoje se confirmou, né? Foi um primeiro tempo, eu acho que talvez a diferença do primeiro para o segundo foram os gols, que nós no primeiro tempo tivemos algumas oportunidades, talvez ficamos um pouco ansiosos demais assim para terminar a jogada, e talvez escolher uma jogada um pouco melhor, não fazer talvez um cruzamento de muito longe, enfim, nós ficamos ansiosos. Eu acho que até também pela situação tinha alguns jogos que nós não vencíamos em casa e era natural essa ansiedade, mas enfim, graças a Deus conseguimos vencer bem. Feliz pelo resultado, pelo desempenho, pela entrega de quem iniciou, de quem entrou durante o jogo, né? E assim, agora
descansar, desfrutar dessa vitória e a partir de amanhã já pensar nesse jogo tão esperado contra o Goiás, né? Que nós já estamos esperando ele há 5 meses, 4, 5 meses. O Mozart, que ainda comentou e elogiou a entrega dos jogadores dentro de campo. Alguns padrões que a gente tenta seguir todas as semanas. É óbvio que cada adversário é um adversário e aí precisam fazer ajustes, né? Durante, seja antes dos jogos e durante, inclusive, né? Mas assim, não teve nada de específico, assim. Eu acho que foi realmente a nossa atitude que fez a diferença, assim, dos jogadores que iniciaram e aqueles que entraram. Então isso para mim é determinante, assim, para fazer um jogo de futebol. Uma das coisas que eu citei na semana e principalmente hoje antes do jogo foi a questão da transpiração. Eu acredito que simplesmente a inspiração de um time não é suficiente se você não tiver a transpiração. Elas precisam caminhar juntas. E esses jogadores realmente deram uma resposta importante para o nosso torcedor, para nós mesmos, para os nossos familiares que estavam aqui assistindo. Então demos uma resposta importante que era necessário dar. É uma equipe que realmente quer brigar na parte de cima, como nós queremos. Nós não podemos ficar tantos jogos assim sem vencer dentro da nossa casa. E graças a Deus conquistamos uma vitória importante. E uma vitória que, que nós precisávamos realmente de maneira bem convincente, assim, né? Então, feliz pelo desempenho e pelo resultado. Tá, então, palavras do técnico Mozart se dizendo satisfeito pelo desempenho da equipe do Coritiba e principalmente pelo resultado 4-0. Coritiba pela primeira vez goleia na Série B, com seu treinador valorizando principalmente a atitude dos seus jogadores dentro de campo. Se nas rodadas anteriores a torcida Coxa Branca reclamava da previsibilidade do Mozart ao longo, em especial do primeiro turno, tira fulano, sempre coloca o ciclano. Era uma coisa assim meio que a gente... Nesse jogo não, hein? Esse jogo ele surpreendeu com a ousadia. Surpreendeu bastante na escalação. Primeiro tirar o Felipe Machado, que a gente falava que estava recebendo aquela marcação individual, ele estava tendo dificuldade, tanto que o Josué buscava muito jogo no campo defensivo para tentar fazer esse jogo fluir, e aí ele coloca o Sebastião estava suspenso, né? Então não era uma alteração certa, mas ele coloca o Alisson como primeiro volante e o Vini junto com o Josué, né? Ali no meio do campo, assim, surpreendeu bastante. A ideia era ter esses jogadores que carregam mais a bola, são um pouco mais rápidos também, né? Que o Felipe Machado, até que o próprio Seba. E era uma alternativa pro Coxa fazer um jogo diferente na sua saída de bola. E ali nos 15 minutos iniciais, o Coxa não fez o gol, mas fez um bom 15 minutos, né? O Coxa pressionando, roubando a bola em cima no campo defensivo do Goiás, teve bola na trave, teve umas outras 2 situações ali que não geraram finalizações perigosas, mas o Coxa estava se aproximando cada vez mais do gol. E depois o adversário consegue controlar um pouquinho melhor o jogo, ele entra no jogo, entende mais ou menos o que o Coxa estava fazendo. E o Coxa foi melhor no primeiro tempo, mas assim, a torcida vaiou o time no intervalo. Porque fica aquele sentimento de, putz, mais um 0x0, cara. Que ia ser, vim aqui sexta-feira, 9h35 da noite pra ver mais um 0x0. Frio, chuva. E um bom público, né? Sim, exato, pelas condições. Chuva, uma sexta-feira, um horário que não ajuda, né? Uma sexta-feira chuvosa. Mesmo assim, mais de 20 mil pessoas no Couto Pereira. E daí você vê o Josué machucando, aquela tensão no estádio, fala, não, ainda tem mais isso ainda. Vai lá, o Josué se machuca. O Coxa jogava bem o primeiro tempo, né? E aí o Depena... Só que parecia que o filme do jogo contra o Remo ia se repetindo, né? Um Coritiba que propõe, um Coritiba que era mais ofensivo, que tinha o domínio do jogo, mas que tinha dificuldade. Principalmente quando a bola do Vini bate na trave, ali parece que as coisas vão caminhando pro mesmo fim da rodada anterior. E dentro de campo você via nervosismo dos jogadores. E até o fim eu acho da que primeira etapa. Nem nervosismo, Rogério, ansiedade. Querer fazer o primeiro antes de... Fazer o segundo antes de fazer o primeiro. E os 15 minutos iniciais foram bem assim, tava muito clara a estratégia do Mozart, né? Pressionar, tenso, os 15 minutos iniciais, vão fazer um golzinho rápido aqui pra dar uma tranquilidade. E não saiu, né? Bateu na trave ali, teve 2 cabeçadas do Ronier também, uma pra fora e uma bem fraquinha em cima do goleiro, assim, o Coxa tá criando
criou situações pra marcar, né? Mas daí é aquilo, não consegue, daí fica ansioso, vai pro intervalo ali nervoso, com a torcida já vaiando pelo rendimento, pela falta de gols, até mais do que pelo rendimento. E do mesmo jeito que o gol rápido contra o Operário lá, né? Um gol que foi pro Operário, não pro Coxa, condiciona uma partida, o gol já no primeiro minuto do segundo tempo dá uma aliviada total, e aí que eu acho que vem o grande diferencial do Coxa nesse jogo. Não sentou no resultado. O Coxa continuou forçando, né? Continuou forçando e foi tentando até marcar o restante dos gols. Poderia até ter feito mais. O Maurício não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. E eu acho que o sentimento do torcedor, ele começa a ficar pior ainda quando ele vê o Josué saindo de campo, né? Sim. Porque assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, se o Depena entrar do jeito que ele entrou contra o Operário, o Coxa vai empatar de novo. E aí se redimiu. E dele se redimiu porque ele jogou muita bola. Não só o Depena, tá? O que o Castilho entrou e jogou foi também. sacanagem. O Coutinho também. O Coutinho se movimentou como nunca com a camisa do Curitiba. Jogaço de bola do Rodrigo Rodrigues. Baita estreia, assim, estreia de fato dele como titular. Seguro, né? Muito seguro. O Vini jogou muito. Brigador, viu? Briga muito, né? O Rodrigo Rodrigues. Ele é chato. Cara, brigador. O tempo inteiro ele ali disputando com o zagueiro, com e sem a bola. Aquela coisa do zagueiro chegar mais firme pra intimidar, ele não se intimida com o zagueiro, pelo contrário, ele é aquele cara que vai pra porrada com o zagueiro se precisar. Um jogador brigador, um jogador físico, eu gostei bastante do que eu vi. Só que aí ele teve o azar do que o Coutinho parece que acordou, né? Pois é, o Coutinho entrou muito bem, o Castilho entrou muito bem. Muito bem. Né? Eu gostei bastante assim do jogo que o Castilho fez, né? Ele precisava também Cleison desse que nada, né? O Cleison eu achei que o Cleison evoluiu bastante. Não dá. Porque o que o Cleison vinha fazendo nas partidas anteriores? Isso me incomodava. Marcando. Era o atacante que marcava. Mas dessa vez você viu um jogador mais solto e ele flutuando bastante. Mas é que daí a gente tem que... Mas é pela característica do adversário, daí eu acho, né, Roger? Pode ser. Sabe, mas isso diz que foi uma cobrança muito grande do Mozart. Pra ele jogar mais. Pra ele jogar, e diz que o Mozart, inclusive, durante a semana, até um assunto de uma informação de bastidor aqui, não sei nem se eu podia falar, mas também não tenho compromisso nenhum com o clube mesmo. Dá o like que daqui ele vai falar. O Mozart, ele testa o Cleison de meia central, pra poder fazer que ele se desprenda da ponta. Interessante. E isso foi algo que você vê durante o jogo. Ele saiu. Porque o próprio Josué, se você for notar, enquanto esteve em campo, ele caía para os dois lados. Sim, e muitas sempre. vezes ele fazia esse X com o Cleison. O Cleison jogando mais centralizado. E em algumas situações o Cleison dobrando com o Lucas Ronier pelo lado direito. Foi a primeira vez que eu vi isso. Interessante. Bem interessante. Duas perguntas. Vini Paulista e Rodrigo Rodrigues se credenciaram para estar entre os titulares na próxima sexta-feira? O problema do Vini, no caso, não sei se é problema do Vini, né? O Alisson também foi bem, tá? Mas assim... Eu não tiraria o Alisson do time de jeito nenhum. Aí que tá o problema. Não é porque o Machado tava mal. É porque o Alisson, ele, pra mim, conquistou a posição. Então, só que daí a gente vai entrar nessa. Beleza, e quem é que vai sair? Alguém tem que sair. O Sebastião Gomes volta. Porque o Sebastião Gomes é o capitão do time e volta, sabe? Vai sair o Alisson? Vai sair o Vini? Eu acho que o Alisson não sai. Ele não vai colocar o Depena, por exemplo? Eu tiraria. É que tem um porém, né? O Depena, ele só joga se o Josué não entrar em campo. Então, mas aí que tá o... Com o Josué, o Depena é reserva. Eu acho que o Depena continua sendo opção. E isso tá nítido na cabeça do Mozart, mas que o Depena é o titular, reserva do Josué. Mas isso tá certo pra mim. Isso não tá errado pra mim. O Depena, ele é um cara pra disputar posição com o Josué. Apesar de poder jogar como um ponto esquerda, cara, vai ficar um time só de controle, não vai ter ninguém agudo. Porque o Ronier, ele é muito mais um ponta de controle. Imagina o Depena junto. Eu acho que até na cabeça do Mozart, o Depena, ele serve mais como um segundo volante do que como propriamente um ponta, né? Com certeza. Eu não consigo ver ele fazendo essa função no time do Mozart. Mas eu consigo ver Vini Paulista fazendo. Eu também, o Alisson. Eu consigo ver. O Alisson acho que vai ser o cabeça de área desse time nas próximas rodadas. Mas eu consigo ver até o Sebastião Gomes fazendo essa função. Mas aí... Que é um jogador que te dá essa intensidade. Só que daí, pensando nisso e sem saber a condição física do Josué, porque ele teve uma lesão novidade?
Não, por enquanto ele vai passar por exames, né? O Coritiba, ele se reapresenta no sábado, o Josué poupado do treino, né? E aí o Coritiba folga hoje. Folgou ontem, perdão. O Coritiba se reapresenta hoje e aí o Josué vai passar por exames para saber ali a condição. Mas eu acho difícil ele estar em campo contra o Goiás. Bom, e aí tem pela uma vaga, forma né? que ele saiu de campo, porque eu tava ali muito próximo da saída do túnel. Se você reparar, por exemplo, nas fotos, TT, o único jogador que não está comemorando com a equipe é o Josué. E não é porque ele é estrelinha, não é porque o elenco não gosta dele, não é por nada disso. Porque ele é um dos primeiros sempre a ir pra torcida. Só pegar as imagens, por exemplo, do Atletiba lá na arena, né? O quanto o Josué estava comemorando. Só que ele estava sentindo muita dor. Ele sai muito chateado, ele sai revoltado, porque ele queria estar em campo e ele realmente não conseguiu. E eu acho que a chance dele não jogar contra o Goiás é grande. Então, e aí a gente pode entrar num pensamento aqui, né? O Sebas vai voltar e vai ser titular naturalmente, certo? Então a gente tem hoje, pensando friamente, que o Vini Paulista jogou no lugar do Sebas, né? E o Alisson foi o primeiro volante, jogou no lugar do Machado. Então, o Alisson, Sebas. Josué não tem. O Vini jogou muito, já jogou como médio pela direita. Você encaixe nesse time. O torcedor ia ficar bravo e ia falar que o Mozart queria o Depena. Tá com medo do... É difícil tirar o Depena e participar dos 4 gols. Só que daí o Depena vai lá e participa dos 4 gols. Não, e outra, até falei que o Rogério podia biscoitar nas redes sociais dele, né? Porque a gente no jogo contra o Operário, a gente falou do Depena não recuar pra buscar essa bola igual o Josué fazia. E nesse jogo ele recuou e deu 3 passes bizarros. E uma pré-assistência. Uma constatação é que o treino deve ter sido muito bom e a resenha também, né? Porque a gente via jogadores ali que estavam muito abaixo, né? E aí não só quando a gente fala do Yuri, mas Coutinho, o próprio Depena, que quando tinha sido acionado antes não tinha talvez correspondido às expectativas, e dessa vez todos corresponderam e talvez até mais, né? Surpreenderam. O Coutinho não fazia um gol há 9 jogos, né? O Yuri também vinha perdendo espaço porque ainda não tinha conseguido fazer o dele. Foi participativo, apareceu. Então acho que é um jogo que ele pode representar ali uma virada de chave. E mesmo que a gente esteja falando de uma Ferroviária, que é 14ª colocada, enfim, eu acho que a atitude dos jogadores, ela acabou sendo substancial, ali, super decisiva para o resultado. É uma vitória extremamente importante, por mais que seja diante de um adversário mais frágil. Mas eu acho que o Coritiba precisava de um jogo assim, né? Para ter essa memória de que todos ali podem render mais. Mas principalmente porque era um setor, né? O setor ofensivo que passava por uma desconfiança muito grande do torcedor. Não que esteja tudo resolvido, mas eu acho que o Mozart ganha opções e uma dor de cabeça também, né? Confiança principalmente, né? Os atacantes, né? Ver o Rodrigo Rodrigues marcando e falar, tô lascado, não entro mais nunca nesse time. Há 9 jogos o centroavante não fazia gol. Né? Que foi quando o Coutinho tinha feito antes. Então... Coutinho não, o De La Torre foi o último que fez, né? O gol do centroavante? Foi o De La Torre contra o Volta Redonda, não foi? O último gol do centroavante, que ele fez os 2. Sim. Daí depois até o Ronier fez contra gol, o fez CRB, 3 gols. O jogo foi antes, eu não lembro qual jogo. Eu acho que o CRB. Coutinho contra o CRB. Foi depois. Foi há 9 jogos isso. Será? O último do De La Torre foi contra o Volta Redonda e o último do Coutinho contra o CRB. Só que o CRB foi depois, né? O CRB foi antes. Foi antes? Antes então do Volta Redonda. Foi contra o Volta Redonda. Antes do Volta Redonda. O CRB foi aquele jogo maluco lá que o Maurício fez 10 defesas, teve 30 finalizações do CRB. Foi antes. E até o Vilmar Espíndola já lembra aqui que o Goiás na sexta-feira não vai ter Tadeu. Goleiro que pela primeira vez vai desfalcar. Verdade, suspenso. O Goiás. Suspenso, né? Suspenso. Vai cumprir Levou suspensão. O cartão. Reta final ali do segundo tempo. Aí, então foi uma semana depois. Então, beleza. Desculpa, Jana. O último jogo realmente foi do Coutinho. Eu achava que tinha sido De La Torre. Pra mim, esse jogo tinha sido antes. Só uma situação. O Tadeu, que é cria do Coxa, né? Base do Coritiba e tudo mais. Nunca chegou a jogar profissionalmente. Porém,
é um cara que tem feito muita diferença no gol do Goiás, né? Os dois melhores goleiros da Série B, o Maurício como o melhor, mas o Tadeu tá ali, né? E o Marcelo Rangel também. Tá fazendo uma ótima Série B. E o Goiás perdeu de novo, né? Vem em baixa, o Curitiba joga em casa, o Curitiba vinha aí 2 meses sem conseguir vencer na sua casa. Eu acho que foi uma vitória providencial no momento certo, né? Acho que pra equipe resgatar essa confiança e agora encarar um time que, por mais que venha de 2 resultados negativos, certamente vai vir fechadinha pro Couto para tentar dificultar o jogo do Curitiba, para tentar pontuar fora de casa, voltar a pontuar na Série B, né? E quem sabe aí aproveitar até a transição para buscar um resultado melhor. Então é um jogo que eu acho que o time tem que estar bem atento e colocar a sua principal característica em ação aí, que é justamente não tomar gol, né? Ser um Coritiba seguro no Couto Pereira e decidir quando tiver as oportunidades, que foi o que a gente viu aí contra a Ferroviária, um Coritiba arrasador, né? Alguém palpitou esse placar aí ou não? Putz, coloquei um azerinho bem... Eu coloquei 2-0. Coloquei 2-0, bem de leve. Coloquei assim. 3 e foi pouco. E a gente comentou aqui que seria um jogo com poucos gols, né? Eu falei que, com o nosso ouvinte Gilberto, mas que ele mandou no chat 3-0, eu falei, eu vou junto. Se for pra acontecer isso, vamos falar sempre isso, pra acontecer o contrário. Rafael Ramos também, que sempre acompanha a gente, ele mandou no Insta, né? Vai ser 3-0 hoje. Eu falei, bem difícil, né? Aí, intervalo 0-0, né? Eu falei, acho que não vai ser hoje. E daí saem 4 gols no segundo tempo. Típico, né? Mas aquele primeiro gol do Coxa com 1 minuto foi contra, mas assim, foi essencial pra vitória do Coxa, porque daí o Coxa continuou em cima, não sentou em cima do resultado, não ficou levando perigo, né? Naquele jogo controlado, mas que eles, às vezes, numa bobeira, como já tinha acontecido no próprio Couto Pereira, mais de uma vez, levar um gol de empate, não. O Coxa vai pra cima, vê a oportunidade e amassa ali, né? O Ferroviário foi um grande segundo tempo do Coxa, todo mundo jogou bem. Acho que até, e outra coisa, até deu uma cornetada, não achei o Joãozinho tão bem nesse jogo. João Almeida. Dos titulares, acho que ele foi. O Coser foi muito bem na zaga, substituindo o Jaci. Mas acho que o Joãozinho, assim, foi um pouquinho abaixo. Ele tá. Não sei se é a orientação do Mozart, ou ele é um pouquinho falta de confiança. Ele não tá subindo tanto, cara, que a principal característica dele é ofensiva. E até no primeiro tempo, que precisava dele, assim, aparecendo mais, porque o jogo meio travado, né? Depois dos 15, 20 minutos, o Coxa parou, assim, de criar tanto. E ele não tá aparecendo, assim, mas, enfim, né? De menos, o Coxa fez um grande segundo tempo. Agora a gente sabe o que vai passar na cabeça do técnico Mozart ao longo dessa semana, com diversas dúvidas, né? Tem no ataque. Querendo ou não, tem um problemaço que é o Josué, certo? O jogo contra a Ferroviária, ele te dá uma animação maior para que o Depena seja o substituto. Você criou mais uma opção, você tem o Sebas voltando e você viu que o Vini pode te ajudar muito nessa função. Que o Alisson de primeiro volante foi muito bem. Você ainda tem o Machado no banco de reservas, que pra mim era o grande elo do Coritiba em diversos momentos bons do Coxa no campeonato. Aí você tem o Yuri Castilho finalmente dando uma resposta. Se o Cleison não tá tão bem, o Yuri Castilho entrou bem. Coutinho retomando os gols. Fazendo gol e dando assistência. Rodrigo Rodrigues, primeiro jogo como titular, assim, fazendo gol. Eu acho que apesar da falta do Josué, que provavelmente fique de fora, eu acho que o Mozart tem mais dor de cabeça boa pra esse jogo do que dúvidas gigantescas de, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer. Por exemplo, o Goiás não tem muito pra onde correr. Não tem o Tadeu. Vai o goleiro reserva, ponto. Né? Não tem muito o que fazer. O Mozart não. O Mozart tem jogador importante voltando, como o Jaci, como o Sebas. E tem a lesão do Josué pra gente acompanhar e ver o que aconteceu. E aqui no chat